jeito nenhum. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos que vamos. Separando aqui tudo bonitinho. Para você que está me vendo aqui pelo YouTube, me diz se você está conseguindo acompanhar, se o som tá legal, se tá tudo funcionando direitinho, porque agora o bicho vai pegar. Para você que está chegando agora, hoje a gente vai falar sobre pronúncia. Eu vou trazer 3 elementos essenciais para você conseguir melhorar a sua pronúncia em inglês. Tá? São praticamente os três elementos mais importantes para você conseguir de forma simples, rápida e objetiva, já dar uma grande melhorada aí na sua pronúncia. Então, fica ligado. Mas antes de eu começar aqui, despejar todos os detalhes que a gente tem para hoje, eu quero passar alguns recadinhos. Já está rodando, já está funcionando o meu primeiro curso digital, Sua Força no Inglês. Ele está numa plataforma lá no Udemy. Para você que quer conhecer mais esse curso, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. E se você me acompanhar até o final, eu ainda vou te dar um bônus maravilhoso como reconhecimento por essa parceria grande que você está fazendo aqui comigo, me acompanhando em plena quinta-feira, 9 e pouco da noite. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco de pronúncia hoje. Para você que está me assistindo aqui no YouTube, tá legal, o som tá funcionando direitinho. Eu troquei os microfones aqui, eu não sei se ele tá rodando legal, mas eu acho que sim. Usei a mesma configuração que a gente usa toda quinta-feira, então acho que não tem lá muita novidade não. Bom, vamos lá. Hoje, para quem acompanhou lá no meu story, a gente fez uma votação, acho que umas 2, 3 semanas atrás. E o tema que venceu essa votação foi justamente a pronúncia. O que eu posso fazer, né, para melhorar minha pronúncia e por onde eu posso começar a fazer isso. Então vamos lá. Fazendo a transição aqui. Sejam todos bem-vindos e vamos falar sobre pronúncia. Como melhorar sua pronúncia com 3 elementos. Eu vou apresentar para vocês aqui 3 elementos básicos, essenciais, para você ter aí uma pronúncia bacana. Tá? Hoje eu vou falar sobre a importância de você entender as silent letters, a importância de você conseguir separar as sílabas e entender as tônicas de cada palavra, porque isso te dá muito mais confiança, isso faz com que você se sinta à vontade para trazer novas palavras para suas conversações, para o seu cotidiano. E, finalmente, eu vou falar sobre a importância de você articular os sons sem pressa, com calma, sem ficar correndo ali desesperado. Beleza? Então, para começar, a gente tem que entender uma coisa. Qual é a pronúncia ideal? Olha, sinceramente, eu já perdi as contas de quantas vezes já me perguntaram isso. Ah, professor, qual que é a pronúncia ideal? É a britânica, é a americana, é a pronúncia dos não nativos? Bom, vamos entender, chegar aqui a um consenso, né? Aqui, ó, eu e você, sobre o que é uma pronúncia ideal. A pronúncia ideal vai ser essa daqui, aquela que permite que a pessoa compreenda o que você está falando sem ter que se esforçar, sem ter que ficar tentando adivinhar o som das palavras que estão sendo ditas. Então, quanto menos energia a pessoa gasta para compreender o que você está falando, melhor. Então, a pronúncia ideal é aquela que não exige do seu ouvinte um gasto de energia gigantesco. Um bom exemplo disso é quando você, por exemplo, recebe um estrangeiro aqui no Brasil. Alguns falam um português que você até consegue entender e outros, eles exigem que você repita várias vezes, ou você precisa que ele repita inúmeras vezes o que está sendo dito, porque é muito difícil você conseguir entender. Nesse momento a gente sabe que aquela pronúncia não está legal. O cara começa a falar, eu quero car. Você, oi? É car.
Ou então eu tenho um exemplo mais legal, eu tô assistindo um seriado, que é aquele 90 dias para casar, ou 90 dias antes do casamento, um seriado bem doido lá que tem no Discovery. E tem um cara que fala um português horrível, pelo amor de Deus, não dá para entender nada que ele fala. E aí toda vez que ele vai falar que ama a menina, ele fala te amo, timo, timo. Gente, não dá para entender o que é isso. Isso é uma pronúncia ruim, é uma pronúncia que demanda muita energia do ouvinte para conseguir sacar o que está sendo dito. Então, isso daí está longe da nossa pronúncia ideal, ok? Só que não é assim tão simples. Existe uma gradação ali entre uma pronúncia perfeita e uma pronúncia que não é muito aceitável. E aí eu fiz isso aqui pra gente. Olha só, aqui a gente consegue visualizar melhor como que seria uma pronúncia que é aceitável. Aqui eu coloquei lá no centro o que? A pronúncia que eu considero ideal. A pronúncia que a gente está chamando de ideal aqui nada mais é do que a pronúncia falada por um nativo que tem ali um certo grau de instrução. Não é qualquer nativo que tem uma pronúncia ideal. Esqueçam isso. Essa ideia aí de que eu tenho a pronúncia perfeita, qualquer nativo tem. Não é bem assim, gente. Isso daí é uma lenda. Então, o que acontece? Dentro disso, a gente vai ter algumas coisas. Por exemplo, quando eu tenho aqui a pronúncia perfeita, eu escolhi colocar como exemplo Neil deGrasse Tyson. Por quê? Porque eu gosto do jeito que ele fala sobre astronomia, física, é muito legal. Eu gosto do como ele posta a voz, é bacana. Então eu coloquei ali como a pronúncia ideal. Você vai perceber que dentro desse ciclo aqui, você tem o que eu chamo de pronúncia aceitável, que é aquela pronúncia que possui sotaque, não tem problema, ela não tem a entonação perfeita toda hora, mas essas falhas elas não impedem a compreensão. Então eu tenho isso daqui. Eu consigo identificar o que é uma pronúncia ali ainda aceitável. E fora desse círculo, a gente tem a área vermelha, como vocês podem ver aqui no meu slide. O que é essa área vermelha? A pronúncia que não é aceitável. Aquela que o sotaque é muito forte, a pronúncia não ela é incompreensível. É o caso do Timo, do gringo tentando falar te amo, é Timo. O que é isso? Não dá para entender. E essas falhas, elas impedem a compreensão. Elas acabam com toda a comunicação que está acontecendo ali. E o que acontece? Você nota que entre o ponto da pronúncia ideal até a área onde a pronúncia não é aceita, tem uma área boa ali, uma área cinzenta. É ali que você tem as gradações de uma pronúncia que é um pouco melhor, uma pronúncia que não é perfeita, mas funciona muito bem. Então vocês não precisam ficar desesperados para pronunciar o inglês como um nativo. Mesmo porque falar o idioma como um nativo demanda um tempo e um esforço que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo nesse exato momento não estão a fim de fazer acontecer. Elas não estão a fim de sentar lá e falar, putz, vou me dedicar para entender a diferença de uma vogal, do som de uma semivogal, vogal, enfim, as pessoas não estão a fim de fazer isso, ok? Então você não precisa ficar grilado, tem que pronunciar igual um nativo. Meu, esquece esse negócio. Você tem que pronunciar de uma forma limpa e que proporcione uma comunicação bacana. Dito isso, agora a gente pode começar. Eu quero começar pelo conceito de silent letters. Por quê? Esse conceito ele vai ser extremamente importante. Porque as silent letters, elas são aquelas palavras que possuem... são aquelas letras que a gente escreve, mas a gente não pronuncia. Elas são silenciosas. Elas vão ter uma representação escrita, mas não uma representação sonora. E só de entender isso, entender que existem letras que vão ser totalmente mudas em inglês e que elas vão aparecer em grande abundância, assim, sabe, uma quantidade enorme, já ajuda muito você não ficar com medo de pronunciar as palavras da forma correta. Vou trazer aqui alguns exemplos. A palavra castelo tá aqui, ó.
castelo. Em inglês, muita gente... Leiam essa palavra aí para vocês. Para um segundo e lê essa palavra. Muita gente vai ler castle, tentando ainda falar bem. Por quê? Porque tem um T ali no meio. E o nosso cérebro precisa de instrução, ele precisa de tempo para a gente perceber que esse T ele é totalmente mudo. A gente não vai pronunciar esse T. O correto é castle. Castle. Sim, o T ele não vai ter nenhum som. Não é um som sutil, não é um som quase imperceptível. É um som inexistente, não há som. Castle. Essa é a forma correta de pronunciar essa palavra. Eu coloquei aqui para vocês em vermelho todas as letras que não devem ser pronunciadas, porque elas não têm som. Olha só que legal. A próxima palavra que eu selecionei é know. I know how to dance. Eu sei dançar. I know you. I know that. Eu não vou pronunciar esse K. Olha, o que eu vejo de gente falando que know, por quê? Eu entendo, tá escrito um K, mas ó, essa dica tem que ficar gravada aí no seu DNA, no seu tutano. Silent letters. São letras mudas. Se você viu ali a pessoa falando no, não tenha medo de, mas será que não tenho que pronunciar? Eles vão entender? Vão entender, porque essa é a pronúncia correta. Na sequência eu trouxe mais 3 palavrinhas para a gente brincar um pouco com isso. A palavra ghost, onde o H é totalmente mudo, ele tá lá, mas não tá lá. Ghost, ok? Ghost. Tem a palavra, só que ela não vai estar lá, a letrinha não vai estar sendo representada com nenhum som. Na sequência eu tenho a palavra answer. Essa aqui é uma maravilhosa. Answer. O W não tem som nenhum, zero. E se você elimina isso, o seu cérebro já vai se sentir mais confortável em pronunciar algumas palavras corretamente. Porque a gente tem um medo absurdo de não pronunciar uma certa palavra ou uma certa letra que está escrito ali na nossa frente. Então relaxa, não pode riscar ali o W na hora que você for falar que vai dar certo. E a última, essa última, tem tanta gente que fala esse negócio errado. Gente, de uma vez por todas, é debt. A palavra débito ou dívida é debt. A gente não vai pronunciar o B. O B é totalmente mudo. That. Ok? Parece estranho no começo. A gente vai querer pronunciar lá a letra que está escrita, mas não precisa. Ela não tem nenhuma representação sonora. Podem ficar tranquilos. Então, esse é o item número 1 de hoje. Gravem isso aí. A existência de silent letters. Essa informação vai ajudar o seu vocabulário a ficar muito melhor pronunciado, vai te ajudar bastante. Vamos agora para a dica de número 2. Separar e reconhecer as sílabas tônicas. Isso daqui também é extremamente importante. Por quê? Imagina que quando você faz isso, quando você separa as sílabas, fica muito mais próximo do português, fica mais fácil para a gente falar. Quando a gente não consegue separar as sílabas, em inglês é um pouquinho chato fazer isso, mas eu já fiz inclusive um vídeo sobre como utilizar o Google para te ajudar a visualizar essas coisas. Dá uma olhadinha, ele está nos meus shorts, então se você não sabe como fazer isso, fica ligado que vai lá no meu canal, procura dicas de pronúncia com o Google que você vai encontrar. Vamos lá. Separar as sílabas e reconhecer a tônica. Eu trouxe aqui 4 exemplos. A primeira, aproveitando a palavra que a gente usou no exemplo número 1, castle. Tem 2 sons. Castle. É isso. Castle. Quando você vê esses sons e não fica pensando nas letrinhas, você percebe que você consegue produzir esses sons. E fica bom, não fica ruim não. Você consegue produzir de forma legítima esses sons. Castle. Ok? E isso daí vai começando a te libertar. Você vai se sentindo mais à vontade para produzir os sons, para pronunciar de um jeito mais natural. A outra palavra que eu separei aqui é amazing. Amazing. Vocês vão perceber que na grafia eu não coloquei um
A, eu não coloquei um E, eu coloquei um UH. Depois a gente pode separar um vídeo só para falar desse sonzinho, que é um A. Amazing. Amazing. 3 sons aonde o may é a nossa tônica. Amazing. Amazing. É isso que a gente precisa trabalhar. Isso tudo não é para você fazer correndo. Aprender a reconhecer as sílabas leva um pouquinho de tempo, mas graças à tecnologia, hoje a gente tem várias formas de ouvir as palavras de forma mais lenta, usar até mesmo o Google para te ajudar a reconhecer quantas sílabas tem uma determinada palavra. Os outros 2 exemplos que eu trouxe é esse aqui. Answer, answer. Percebe? 2 sons, só, bem limpo. Answer, aonde a tônica é o começo. Subo, and, desço. Sir, answer. E o último exemplo é a palavra awareness. Essa palavra assusta porque tem W, tem 2 S, tem um R no meio. Nossa, o que eu vejo de gente morrendo de medo dessa palavra não é brincadeira. Como que eu vou pronunciar isso corretamente? Primeiro, 3 sílabas. Awareness. Eu tenho 3, tônica, no meio, where. Quando eu consigo visualizar isso e repito algumas vezes de forma lenta, bem articulada, e depois eu dou uma acelerada para deixar um pouco mais natural, eu começo a me apropriar daquele som. Isso daqui é uma composição, é um hábito que tem que ser construído aos poucos. Não adianta você querer sair correndo. Então a pronúncia dessa palavra da forma correta é awareness. Awareness. Aprender a pronunciar essas palavras da forma correta é essencial para você também melhorar a sua audição, para você conseguir dar um upgrade no seu listening. Porque quando você faz isso, você muda a expectativa que você tem em relação ao que você vai ouvir. Imagina só, se eu tô acostumado, eu me viciei a falar positive, marketing, awareness. Você já imaginou a dificuldade que vai ser quando você ouvir um nativo falando, uma série? Você nunca vai entender esse negócio. Porque a expectativa que você tem da palavra positive é positive. A expectativa que você tem da palavra market é marketing. E aí você tá aqui, preparadão ali, ouvindo a série, todo plugado no negócio. Ouve a palavra e a palavra não vem. Se o cara fala 1000 vezes positive market reaction e você não consegue reconhecer. Você fica lá ouvindo e parece que ele está falando. Você fala o idioma e o nativo, a série, a notícia que você está ouvindo fala outro. E aí você tem um descolamento da realidade. E isso é um grande problema. Então, entender os detalhes da pronúncia, depois que você já consegue se comunicar minimamente, você já passou daquele nível survival, é muito importante para você conseguir sair do limbo, do famoso nível intermediário e começar a galgar ali os passos na direção de um nível mais avançado. Porque se a sua pronúncia está muito comprometida ou muito viciada, provavelmente isso também vai comprometer uma parte do seu listening, porque está relacionada com a expectativa daquilo que você produz, né? Você produz uma coisa e você espera ouvir isso, então fica super difícil, ok? Muito, muito cuidado com isso. Bom, vamos agora para a nossa terceira dica. Se você tem alguma pergunta, quiser mandar para mim, pode aproveitar, a hora é agora, pelo Instagram, pelo YouTube, não tem problema, eu vou responder à medida que vai chegando. Bom, vamos lá. A terceira dica: articule os sons sem pressa, devagar. Por que eu falo isso? Quando a gente começa a falar sobre pronúncia, tem muita gente que acha que quanto mais rápido, mais natural. Tem que fazer correndo. E isso daí é um erro gigantesco. Não é um erro pequeno, não. É um erro grotesco.
porque velocidade não é sinônimo de fluência e boa comunicação. Não adianta. As pausas são importantes. Quando você faz uma pausa no meio de um discurso, você permite que o outro tenha um tempo para elaborar, sentir, absorver aquilo que você está falando. Quando você fala muito rápido, você obriga a pessoa a ficar quase em um estado de ansiedade. Se ela perder uma coisa que você está falando, já fica, ai meu Deus, o que aconteceu? É claro, hoje em dia, quando a gente vai gravar vídeos para a internet, que você tem pouco tempo para pegar a atenção da pessoa, você vai falar um pouco mais rápido, vai colocar uma energia a mais ali, que é um pouco fora da curva. Mas no cotidiano, conversando com as pessoas, a gente não precisa correr. E quando a gente fica ansioso, tá nervoso ainda com o idioma, é muito comum você querer correr. Sabe? Não, relaxa, respira fundo, reduza a sua ansiedade, porque isso vai melhorar muito a sua pronúncia. E você vai ter um ganho muito grande em relação à qualidade daquilo que você está produzindo. Ok? Então, isso é fundamental. Articule os sons sem pressa. Aprender o idioma não é uma corrida dos 100 metros rasos, é sempre uma maratona. É um processo onde você vai fazer uma acumulação, uma soma de uma informação aqui, outra amanhã, outra depois, e é essa soma, é essa continuidade, essa consistência que vai fazer com que você consiga chegar lá, tá bom? E, bom, chegou o momento que você deve estar pensando, né? Como é que eu vou praticar tudo isso? Para e pensa um segundo. Tudo isso é muito bacana, muito bonito. Mas como é que você vai colocar em prática isso daí sozinho? Sem ter uma pessoa para ficar lá no seu pé, te falando o que você deve fazer ou não? Bom, existem várias técnicas, várias coisas que eu podia passar para vocês agora. Mas eu resolvi resumir tudo em uma única coisa. Nessa prática aqui. A ideia é que você consiga desenvolver o hábito de ouvir não só podcasts, coisas muito complexas, mas você pode começar ouvindo áudios curtos. Então, a ideia é ouça áudios curtos e depois grave sua voz lendo o mesmo texto enquanto articula as palavras ao máximo. Por quê? Porque daí depois você pode comparar com o original. Como que funciona isso? Vamos pegar aqui um site que eu gosto bastante. Eu nem vou abrir ele aqui porque eu já abri tantas vezes esse site aqui que já está ficando batido, que é o News in Levels. Se você não sabe que site é esse, você não faz ideia do que eu estou te falando, fica tranquilo, no meu canal tem um vídeo falando sobre News in Levels e isso também é um conteúdo que está no meu curso Sua Força no Inglês. Na verdade, depois eu vou fazer aquele jabazinho sobre esse curso porque ele está ficando muito legal. Então, o que acontece? Você pega um texto pequeno, não tente pegar um texto gigantesco. Texto curto, onde você consegue ouvir, reconhecer aquelas palavras, e aí você vai ler aquele texto articulando cada uma das palavras. Grava a sua voz, se ouça, não tenha vergonha. Eu sei que é chato, é um pé no saco se ouvir, eu odeio assistir os meus vídeos, tem um negócio, eu não gosto de me ver falando, me ver lá, me mexendo pra caramba, mas é importante, porque ali você consegue um feedback real do que você está produzindo, do que você está colocando no mundo. Então você ouve o que você está produzindo e começa a ter um olhar crítico sobre como você está desenvolvendo cada som, seguindo as 3 dicas que eu passei para você hoje. Eu fiz assim, eu fiz 2, mas são 3, tá? Seguindo as 3 coisas que eu mostrei para vocês aqui. Então, a ideia é você conseguir identificar as sílabas, as letras mudas, as silent letters, dividir as sílabas, encontrar as tônicas e, por fim, articular sem pressa os sons de cada uma dessas palavras. Isso daí, com certeza, já vai te dar um novo olhar e vai mudar a sua expectativa quando você estiver ouvindo os estrangeiros, os nativos falando. Deixa eu ver aqui. Para variar,
eu vou trazer a frase de encerramento que eu mais gosto. Hoje eu vou fazer o contrário, primeiro eu vou encerrar com essa frase, que é: só são permanentes as mudanças que você insiste. Não adianta, vocês podem plantar bananeira, fazer o que for. Somente as mudanças que você realmente cultiva vão ser permanentes. Se você não insistir, não ir desenvolvendo o hábito de trazer o inglês para o seu cotidiano, pegar gosto por ele, você não precisa amar o inglês, mas você pode aprender a gostar dele na medida em que você se aproxima, na medida que você constrói uma relação com ele. Caso contrário, vai ser essa eterna briga de faca com o idioma que você vai sempre xingar e achar uma merda, vai começar, vai parar, vai começar, vai parar, vai ficar lá reclamando para Deus e o mundo e nunca vai olhar nos olhos do espelho, né, aquela verdade do espelho e falar: putz, cara, eu que quero aprender esse negócio, então eu que tenho que resolver, ok? E isso daí é muito, muito importante. Você tem que olhar para dentro e falar: meu, eu quero aprender inglês, é isso que eu quero fazer, e mandar bala. Uma coisa que é legal, dentro do curso do meu curso digital Sua Força no Inglês, eu fiz questão de desenvolver lá um módulo somente para a gente fazer essa mudança de mentalidade, essa mudança de mindset, onde você vai começar a fazer as pazes com o idioma. Você tem que ter um objetivo para aprender ele, porque senão você fica de saco cheio, você larga o inglês, como já deve ter largado mais de 10 vezes aí ao longo da sua vida. Se você está me ouvindo, você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente você ainda não fala inglês no nível que você gostaria. Você tem que se perguntar por quê. Dentro do curso Sua Força no Inglês, eu tenho módulos que foram pensados para você rever isso e entender o porquê que você até agora não tomou vergonha na cara e se concentrou um curto período da sua vida para resolver de vez isso daí. Em vez de ficar, vou fazer um cursinho aqui, aí para, vou fazer um cursinho aqui, aí para. Mano, para, a vida é curta, não vale a pena você ficar gastando tempo, esforço, dinheiro com isso. Então, esse curso, Sua Força no Inglês, tem o objetivo de desbloquear a sua capacidade de se comunicar em inglês. Como isso acontece? Usando o seu cotidiano como prato principal. Primeiro, você tem que conseguir falar sobre o seu dia a dia, sobre quem é você no seu cotidiano, o que você geralmente faz durante a sua semana, a sua rotina. Depois, começar a falar sobre a sua história, o que você fez na semana passada, o que você fez nas suas últimas férias. Na sequência, você vai começar a projetar o que você pretende fazer. O que você acha que você vai fazer no Natal? O que você geralmente faz no Natal? Esses 3 pontos de presente, passado e futuro é o que eu abordo no segundo módulo, né, na segunda fase desse curso Sua Força no Inglês. E eu guardei a cereja do bolo para a terceira fase desse curso, que foi pensado com muito carinho, que é onde você vai fazer a consolidação dessas 3 habilidades. E ali sim, eu vou mostrar para você como você vai melhorar o seu vocabulário para falar de coisas que não são o seu universo pessoal, não fazem parte do seu Unwelt, e conseguir expressar suas ideias sobre coisas variadas. Como você vai aumentar o seu vocabulário, como você vai melhorar a sua pronúncia e como você vai melhorar suas habilidades de speaking. Nesse curso, eu estou preparando um módulo que eu ainda nem subi, que é um módulo onde eu vou mostrar para você como você vai fazer para ter contato com estrangeiros gratuitamente. E não é online. Esse contato que você vai criar com os estrangeiros é presencial. Pirou nessa? Vou repetir. Nesse curso eu vou mostrar como que você vai fazer para passar a ter contato com estrangeiros aqui no Brasil, gratuitamente, presencial. Se você quer saber mais sobre como fazer isso, fica ligado que eu vou deixar o link na descrição. Entra lá que você vai entender como que funcionam essas coisas. E claro, se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar tanto no Instagram quanto no YouTube. Tô aqui, tá fácil de me achar, as minhas redes estão todas aqui na descrição. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, não deixe de me mandar. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Estou tentando fazer as lives agora mais dinâmico, um pouquinho mais curto, porque senão daqui a pouco o pessoal dorme, aí chega 9, 10 horas da noite, o pessoal tá querendo me bater. Espero que vocês tenham gostado.
Assistam novamente essa live, vai ficar gravada. Dessa vez eu acho que eu vou deixar ela aqui também no Instagram, eu vou ver, mas com certeza ela vai estar guardada aqui no YouTube. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços e see you next Thursday!